Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos hoje com a nossa aula 208 do nosso curso Matemática Básica e trabalhando aí com sistemas lineares. Bom, nós finalizamos aí na aula passada o assunto de matrizes e determinantes. Então hoje nós voltamos, na verdade, a uma playlist antiga do canal. Começamos lá na nossa aula 95, né? Então da aula 95 até a aula 98, nós fizemos, portanto, aí 4 aulas de sistemas lineares já. E nessas 4 aulas nós abordamos apenas, naquele momento, né, sistemas lineares 2x2, de 2 equações e 2 incógnitas, que tinha uma única solução, tá? Então nós abordamos casos bem específicos, que são casos que envolvem aí problemas, né? Mais práticos, mais que costumam aparecer aí em vestibulares, enfim, problemas bem aplicados aí de sistemas lineares. Foi necessário nós desenvolvermos daquela forma, porque a partir dali nós tivemos que trabalhar alguns sistemas lineares, pelo menos 2x2, em outros conteúdos. Mas agora, pessoal, depois de termos visto matrizes e determinantes, nós comentamos já naquelas aulas que nós voltaríamos a esse assunto para falar de sistemas lineares de uma maneira mais aprofundada. Então chegou o momento, né, depois de termos visto matrizes e determinantes, de nós falarmos de sistemas lineares de uma maneira mais aprofundada. Bom, nós começamos a aula, pessoal, falando alguns conceitos básicos aqui, retomando alguns deles, né, envolvendo sistemas lineares. Aqui nós temos um sistema linear que nós chamamos. Esta forma aqui está genérica de um sistema linear. Então esses valores, né, que eu chamei aqui de A11, A12, reticências até A1M, são os chamados coeficientes, né? Então nós temos esse B1 também, coeficiente. Depois nós temos uma segunda linha aqui com os coeficientes. Então os valores de x1 até xm, ok? De x1, x2 até xm, nós chamamos de incógnitas, ok? Então os valores de x1 até xm são as incógnitas, ou seja, o próprio nome já diz o que é incógnito, é algo que não é conhecido, né? Do latim até aí, incógnito, algo que não é conhecido. E depois nós temos os termos A e J. Vocês, se vocês viram a nossa playlist aí de matrizes, né? Vocês devem estar se perguntando se esse A e J tem a ver com matrizes. E nós vamos ver mais pra frente que tem sim a ver. Mas por enquanto, apenas denotamos aí dessa forma. A e J são os coeficientes, digamos, das incógnitas, e os valores B1, B2 até Bn são os coeficientes ou termos independentes, tá? Observe que nós fizemos a seguinte notação. Cada linha, né, do sistema de equações se refere a uma equação. Então, cada equação é uma equação linear, né? E esse sistema é chamado um sistema de equações lineares, né? N por M. Bom, vamos explicar exatamente o que significa isso. Primeiro, um sistema porque nós temos vários, né? Várias equações. Equações porque nós temos realmente equações, temos igualdades aqui. Lineares é pelo seguinte, porque as nossas incógnitas são os valores x, né? x1, x2 até xm. E o expoente desse x é sempre igual a 1. Então aqui, ó, x1 elevado a 1, x2 elevado a 1, xm elevado a 1. Então se nós lembrarmos lá de função do primeiro grau que nós estudamos, nós também chamamos de função linear ou também a função linear afim, né? Quando o nosso coeficiente linear era diferente de zero. Bom, então por conta disso é que nós temos, motiva, né, essa expressão aí de equação linear, tá? Então tem a ver com expressões lineares, tá? Se nós pensarmos, se fossem 2 incógnitas, tem a ver com reta, tá? Se for 3 incógnitas, tem a ver com plano no espaço. Enfim, aí já vai complicando mais. Mas, enfim, tem uma ideia linear aí, de algo que tem um comportamento linear, tá? Por isso os coeficientes aqui, os expoentes, né, sempre iguais a 1.
se algum dos expoentes não for 1, ou se tiver eventualmente algum outro tipo de expressão, aí não é um sistema de equações lineares. Note o seguinte, por que n por m? Bom, n porque nós temos n equações, n de navio, e m de macaco, né? M incógnitas. Então notem que as incógnitas estão indo do x1 até o xm. E as nossas equações vão da B1 até a n, né? Da 1 até a n aqui. Bom, então veja, A11. Veja essa notação como ela fica interessante. Por que 1? Porque este é o termo que está na primeira equação, primeira incógnita. Então, para a gente ser mais preciso aqui, esse A e J é o coeficiente da incógnita J na equação I. Né? Vamos até escrever dessa maneira mais formal aqui. Né? Então, nós podemos escrever da seguinte forma. A e J é o coeficiente da incógnita J, né, referente à equação I. Ok? Então nós temos dessa forma aqui, né, o sistema fica bem esclarecido. Os termos BI, né, B1 até Bn, são chamados coeficientes independentes porque eles não dependem de x, né? Eles não estão multiplicados por nenhuma incógnita. Tá? Então o sistema n por m é um sistema de n equações a m incógnitas. Então, por exemplo, a gente pode ter um sistema de 2 equações e 3 incógnitas. Podemos ter um sistema de 5 equações e 8 incógnitas. Um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Nós vamos ver com o caminhar do curso aí que os sistemas mais tradicionalmente que nós vamos, que vão aparecer aí, são os sistemas que têm o mesmo número de equações e incógnitas, tá? Vão ser os sistemas do tipo n por n mesmo, tá? Mas nós vamos também trabalhar com sistemas em que o número de equações é diferente do número de incógnitas, da mesma forma que nós falamos nas matrizes, né? Falamos em matrizes quadradas e matrizes retangulares. O nosso objetivo, quando nós estivermos trabalhando aí com um sistema de equações lineares, grande parte das vezes vai ser resolver esse sistema de equações lineares. Ora, o que significa resolver um sistema de equações lineares? Significa o seguinte, a primeira equação, eventualmente existe uma enupla, né? Existe um conjunto de valores x1, x2 até xm que satisfaz essa primeira equação. Existe eventualmente um conjunto de valores de x1 até xm que satisfaz a segunda equação. Para a terceira equação, mesma coisa. Para a nésima equação, mesma coisa. Então, resolver o sistema linear não é achar uma solução para cada equação. É achar uma solução que seja a solução para todas as equações simultaneamente. Tá? Então, isso que vai significar resolver um sistema linear. Tá? Então, nós vamos chamar de solução, né, de um sistema linear. Vamos escrever isto aqui. A solução de um sistema linear. Notem também um detalhe, né? O ideal, né, é nós falarmos sistemas de equações lineares, tá? Porque o sistema em si não pode ser linear ou não linear, fica um pouquinho, uma nomenclatura um pouquinho incorreta. Mas vocês vejam que o próprio assunto da aula aqui coloquei sistemas lineares e de fato é muito comum nós falarmos simplesmente sistemas lineares. Da mesma forma como nós tínhamos lá a função linear afim, o nome mais correto, mas muitas vezes nós chamávamos função do primeiro grau. E função do segundo grau também chamávamos em vez de função quadrática, que seria o mais indicado. Mas enfim, é muito comum nós falarmos sistema linear também. Bom, então o que seria a solução de um sistema linear? Eu vou escrever da seguinte forma. Seria uma enupla, né? Alfa1, alfa2 até alfa m, né? Que satisfaz todas as equações se
simultaneamente. Tá ok? Então, se nós substituirmos aqui, no lugar do x1, né, o alfa 1, no lugar do x2, o alfa 2, até no lugar do xm, o alfa m, se existir esse conjunto de valores, tais que quando nós substituirmos aqui no lugar do x1, do x2 até do xm, em todas as equações, esses mesmos valores de alfa 1 até alfa m, nós sempre obtivermos uma verdade, né? Ou seja, esse conjunto de valores satisfizer todas as equações simultaneamente. Então, aí nós dizemos que isso é uma solução do sistema linear. Nós vamos ter três possíveis situações. Nós já vamos estudar isso melhor em aulas futuras, mas já adiantando, né? Nós temos três possíveis situações. Existem sistemas que têm uma única solução, tá? Existe um único conjunto de valores que é a solução desse sistema. Foi o caso que nós já estudamos nessa playlist de sistemas lineares por enquanto. Como eu comentei, da aula 95 até a 98, né? Vai estar lá atrás do nosso curso, mas está nessa playlist aqui de sistemas lineares. Então, nós trabalhamos com sistemas 2x2 que tinham uma única solução. Então, existe um único conjunto, né, de valores que satisfaz o sistema. Existem sistemas também que não possuem nenhuma solução. Não é possível encontrar uma solução. E existem sistemas que possuem mais do que uma solução. Tá? Nós vamos ver também que se um sistema possui mais do que uma solução, então necessariamente ele possui infinitas soluções. Tá? Então, basicamente tem três casos. Ou um sistema linear ele não possui solução, ou ele possui uma única solução, ou ele possui infinitas soluções. Tá? Mas vamos, para nós sairmos desse campo mais abstrato, né, teórico, vamos dar alguns exemplos de sistemas lineares. E nesses exemplos nós vamos mostrar para vocês que esses conceitos, na verdade, são bastante simples. Bom, vamos então estudar aí os sistemas lineares e mostrar alguns exemplos aí de acordo com os conceitos que nós acabamos de ver. Aqui, pessoal, nós temos um sistema que é 2x2, tá? Então ele tem duas equações e duas incógnitas. Um fato que nós observamos aí é o seguinte, né? Quando nós mostramos os conceitos agora há pouco, no lugar de x, y, z, no caso aqui, né? Nós usamos x1, x2, x3. Mas quando nós trabalhamos com poucas incógnitas no sistema, geralmente nós usamos essas letras, x, y, z, w também, t às vezes, né? Enfim, para facilitar, em vez de escrever os subíndices, tá? Então isso nós costumamos fazer. Quando o nosso objetivo é mais teórico, que nós precisamos generalizar, aí sim nós temos que usar os índices, não tem outro jeito. Porque aí nós precisamos de um raciocínio que seja geral. Então esse é um sistema 2x2, porque ele tem duas equações e duas incógnitas, x e y. Os coeficientes do x na primeira equação, 2, depois 3 na segunda. O y, menos 1 na primeira e 2 na segunda. O termo independente, 1 na primeira e 5 na segunda. Então esse é um sisteminha 2x2 que nós chamamos, né? Note o seguinte, se nós considerarmos o par 1, 1, esse par ele é a solução desse sistema, né? Se nós fizermos 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. 2 menos 1, 1. Depois 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. Então esse par 1, 1, né, em que esse 1 está no lugar do x e esse outro 1 está no lugar do y, ele é uma solução do sistema. Na realidade vai ser a única solução do sistema, tá? Então esse sistema é um sistema que só tem uma única solução. Nós vamos aprender futuramente como é que nós sabemos que um sistema só tem uma solução, tá? Voltando às aulas anteriores, de sistemas lineares mesmo, resolvendo esse sistema, nós chegamos somente nessa solução. Essa é uma forma. Mas existem formas mais gerais e nós sabemos de antemão se o sistema tem uma ou não tem, ou tem infinitas soluções. Vamos ver mais para frente. Nesse caso aqui, nós temos um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. As incógnitas são x, y e z, né? Então esse é um sistema 3 por 3. 3. Sempre a primeira letra se refere ao número de equações e a segunda ao número de incógnitas. Então veja, a mesma ideia da matriz, né? O número de equações é o número de linhas e as incógnitas são as colunas, né? Vocês observarem bem.
Aqui nós temos um detalhe que é o seguinte, né? Se você observar, nesta primeira equação não aparece o z. Isso significa que aqui nós temos 0z, ou seja, é como se o nosso coeficiente do z fosse 0, tá? E de fato é assim. Mas, em geral, nessa situação nós não escrevemos o 0 aqui, tá? Mas nós temos que entender que, como ele não aparece, significa que é 0. Outra coisa muito importante, quando nós escrevemos um sistema linear, é nós alinharmos as incógnitas, né? No caso aqui estão as incógnitas x, depois aqui o y e daqui o z. E depois o termo independente e os sinais de igual também estão alinhados, tá? Isso vai ser muito importante, principalmente quando nós formos para a resolução dos sistemas. Porque aqui nós estamos apenas exemplificando, né? O que é um sistema, o que é a solução do sistema, né? Então aqui nós temos os coeficientes das incógnitas, né? O coeficiente do 4 na equação 2, o coeficiente do z na equação 2, né? E os coeficientes ou termos independentes. Se nós considerarmos aqui a trinca, né, agora, nós temos 3 valores, porque nós temos 3 incógnitas. 1, 2, 0, ela é a solução desse sistema. Então, se nós substituirmos o x por 1, o y por 2 e o z por 0, vai dar certo a solução, né? Vamos ver. 5 mais 10, 15. 2 mais 8 mais 0, 10. 3 mais 8, 11, tá? Então, essa solução também, né? Esse sistema só tem essa solução. Repito, né? Nós vamos aprender a resolver esse tipo de sistema mais para frente e vocês vão entender, né? O porquê que ele só tem uma única solução. Agora nós temos um outro caso aqui. Nós temos um sistema com 2 equações, né? E 3 incógnitas. Nesse caso já é um sistema retangular, né? Um sistema 2 por 3. Então ele tem 2 equações e 3 incógnitas. Esses daqui eram sistemas de mesmo número de equações e incógnitas. 2 por 2, 3 por 3. Esse aqui já é 2 por 3. Agora aqui existe um fato interessante aí. Se nós considerarmos nesse sistema aqui a trinca 1, 1, 1, ela é uma solução desse sistema. 3 mais 2 mais 1, 6. 1 menos 1, 0 mais 2, 2. E 0, 2, 2? 0 aqui, 4, né? Mais 2, 6. 0 aqui, menos 2 mais 4, 2 também. Ou seja, este par aqui também é uma solução. Na realidade, nós vamos aprender futuramente, né? Mas como eu acabei de comentar aí para vocês, se um sistema tem mais do que uma solução, então ele tem infinitas soluções, tá? Então essas soluções elas continuam infinitamente. Outro aspecto que é interessante observar é o seguinte: esse é um sistema que tem um número menor de equações em relação ao número de incógnitas. E algo que eu já comentei, né, em aulas anteriores é o seguinte: nós podemos entender cada equação como sendo uma informação que é dada pelo problema. E cada incógnita como sendo uma pergunta que é solicitada com aquelas informações. Ora, se nós temos um número menor de informações, que são as equações, em relação ao número de perguntas, que são as incógnitas, ou seja, nós temos mais perguntas do que informações, então é natural que esse sistema tenha essa liberdade aí de ter mais do que uma solução, né? Ou eventualmente não tenha solução, tá? Por outro lado, quando nós damos um número de informações igual ao número de incógnitas, é natural observar que mais comumente nós vamos ter aí um sistema que nós temos uma única solução, tá? Tudo isso nós vamos argumentar mais pra frente aí, tá? Por enquanto estou passando apenas um geral aí. Para fecharmos esses exemplos aqui, faltou apenas eu passar para vocês um caso em que um sistema eventualmente não tenha solução, tá? Porque este caso aqui e um sistema tem uma única solução, né? Lembrando sempre que quando nós enxergamos esta solução dessa forma, nós estamos enxergando x, y e z, da mesma forma aqui. Então esses dois eles têm uma única solução, esses daqui eles têm infinitas soluções. Então vamos dar um exemplo agora também de um sistema que não tem solução. Olha só, pessoal, eu passei um caso bem simples aqui de um sistema que não tem solução. Obviamente esse sistema não tem solução, por isso passei esse caso simples. Seria um sistema aqui 2 por 2, né? X mais y é 3,
E ao mesmo tempo, esse sistema exige que x mais y seja igual a 5. Ora, isso obviamente não tem coerência nenhuma, né? Porque como é que pode nós descobrirmos um par de valores x e y, tais que a soma deles é 3 e ao mesmo tempo essa soma é 5, né? Então, isso aqui não tem solução. Não há solução. Então, quer dizer, nós já comentamos aí, né? Portanto, que nós temos 3 tipos de sistemas. Ou o sistema tem uma única solução, ou ele tem infinitas soluções, ou ele não tem solução. Para nós entendermos melhor isso aqui, nós temos que partir aí para resolução de sistemas, né? Para nós entendermos esses fatos aqui. Então nós temos que saber como é que resolve o sistema. Então eu quero, na aula de hoje, retomar apenas um pouquinho a resolução de sistemas de 2 equações e 2 incógnitas. Olha só, nós temos aqui um sistema 2x menos y igual a 0 e x mais y igual a 6. É o mesmo sistema que nós trabalhamos algumas aulas atrás nesta playlist, para nós discutirmos aí a interpretação geométrica de um sistema linear. Nós vimos naquela aula 2 métodos para a solução de um sistema linear. Nós já fizemos naquelas aulas. O primeiro método que nós vimos é o método da substituição, ok? Retomando, né, pessoal? Se vocês quiserem entender a fundo esses métodos, né, retomar esses métodos básicos, voltem lá para a nossa aula 95, tá? Desse curso de matemática básica. Então, o primeiro método que nós vimos da substituição. Depois nós vimos também o método da adição, né? Eu vou chamar assim de adição ou subtração. Bom, em que consiste o método da substituição? Seria o seguinte, nós temos 2 equações e 2 incógnitas. Nós isolamos uma das incógnitas numa das equações e substituímos na outra. Por exemplo, nós podemos isolar nesta segunda equação o valor x, né? Escrevemos x igual a 6 menos y, e aí substituímos esse valor de x aqui na primeira equação, e aí obtemos uma equação envolvendo apenas o y, e aí nós encontramos o y aqui, e aí voltamos para esta equação aqui, depois de termos encontrado o y, para encontrar o x. Podemos isolar o y também nessa equação, substituir o y aqui, e aí encontrar uma equação envolvendo apenas x, achar o x, depois voltar para aquilo que a gente tinha isolado e achar o y. Podemos isolar o y nesta equação? Enfim, podemos fazer o método da substituição, tá? A seguir, depois nós vimos o método da adição ou da subtração também, que nós vimos o seguinte, quando nós tínhamos um sistema de equações, né? Um par de equações no caso, em que nós tínhamos coeficientes opostos, uma ideia interessante seria somar essas equações. Na aula que vem, né, nas próximas aulas, nós vamos justificar o porquê que nós podemos fazer esse tipo de soma aqui, né? Mas basicamente, como nós temos uma igualdade, né, este valor é igual a este e este é igual a esse, então é claro que a soma deste com este é igual à soma desses dois. No caso do método da adição fica fácil, mas nós vamos generalizar isso aí. Então o método da adição aqui, a soma, fica interessante porque quando nós somamos aqui, esse menos y corta com esse menos y, esse mais y, e aí nós temos aqui 3x, né, igual a 0 mais 6, que é 6. Aí o x é 2, achou o x igual a 2, volta numa das duas equações e acha o y, tá? Esse é o método da adição. Ou subtração, por quê? Porque pode ser que os coeficientes sejam iguais. Aí se os coeficientes são iguais, nós podemos subtrair daí em vez de somar, né? Na verdade, uma subtração é uma soma com o oposto, né? Nós podemos entender das duas formas. Um terceiro método que eu não cheguei até a comentar naquela aula, é o método que a gente chama de comparação, tá? Então esse é um terceiro método aqui, comentando hoje com vocês aqui. Que é o seguinte, esse método da comparação é o seguinte, nós isolamos, parecido com o método da substituição, né? Mas nós isolamos a mesma incógnita em ambas as equações. Por exemplo, isolamos o y nesta primeira equação, y é 2x.
E isolamos o y na segunda, y igual a 6 menos x. Ora, mas nós isolamos o mesmo valor em ambas as equações. Uma hora deu 2x e a outra hora deu 6 menos x, então é claro que esses valores têm que ser iguais, né? Porque nós isolamos o mesmo valor. E aí aqui encontramos o x, aí voltamos numa das duas, encontramos o y, tá? Então esses três métodos, basicamente, nós costumamos ensinar quando nós falamos de sistemas de equações 2 por 2. Esses três métodos, substituição, adição, subtração e comparação. 2 por 2, né? Um sistema com duas equações e duas incógnitas. Porque a partir do sistema com três equações, esses métodos eles acabam não sendo tão usuais, acabam não sendo tão úteis, acabam sendo mais complicados, né? Veja só, vamos imaginar que nós tenhamos um sistema linear, né, que eu vou inventar aqui, x mais 2y menos z igual a 8, 3x menos y mais 2z igual a 10, estou inventando esse sistema, e x mais 3y menos 2z igual a 12. Tá? Então, esses métodos, eles podem ser aplicados num sistema 3 por 3 também, né? Note que nós estamos falando mais em sistemas com o mesmo número de equações e incógnitas. Eles podem ser aplicados também, né? Por exemplo, como é que nós poderíamos aplicar o método da substituição nesse sistema aqui? Nós podemos pegar, por exemplo, esta equação e isolar o x. Uma vez nós isolando o x aqui, nós vamos ter x igual a 8 menos 2y mais z, ou seja, vamos ter o x em função de y e z. Aí, tendo obtido o x em função de y e z, nós podemos pegar esse valor de x que nós isolamos e substituir nas outras duas equações. E vamos ficar com as duas equações de baixo aqui envolvendo apenas y e z. Aí nós pegamos uma delas e isolamos o y, por exemplo, e aí vamos ter e substituímos na outra. E aí temos uma equação envolvendo apenas o z. Então, é possível, mas acaba complicando, né? Se o sistema for 4 por 4, né? Vamos imaginar que aqui nós temos 4 incógnitas, x, y, z e w. Eu não vou escrever todas as equações aqui. Nós temos a primeira equação, segunda, terceira e quarta, né? Nós podemos isolar o x na primeira, substituindo em todas as outras três. Vamos ter três equações envolvendo y, z e w. Isolamos o y nesta segunda e substituímos nessas duas. Vamos ter duas equações envolvendo z e w. Isolamos o z nesta aqui, vamos ter uma equação envolvendo apenas w. Então o método da substituição é possível também, mas ele acaba complicando mais. O método da adição e subtração, ele acaba sendo mais específico. Então, por exemplo, nós poderíamos somar essas duas equações, que aí nós cancelamos esse 2z com esse menos 2z. Aí nós vamos ter duas equações envolvendo apenas x e y, né? Então pode ser que facilite. Às vezes nós utilizamos esse método mesmo em sistemas maiores, tá? Às vezes está numa determinada situação ali que facilita, né, a gente esse método mesmo, né? Mas é muito específico, não é um método tão geral. E o da comparação também. Por exemplo, podemos isolar o x nesta aqui e o x nesta aqui e igualar os valores. Enfim, mas de qualquer modo, esses métodos eles acabam sendo mais úteis mesmo quando o sistema é de duas equações e duas incógnitas. Quando o sistema é a partir de três incógnitas em diante, nós costumamos utilizar um outro método que nós vamos aprender melhor na aula que vem, mas na aula de hoje eu gostaria apenas de motivar esse método para vocês. Bom, para a gente motivar, né, esse assunto da próxima aula, vamos dar uma olhada nesse sistema aqui que nós temos, né? Bom, esse sistema, observe o seguinte, o que está acontecendo com esse sistema? Nós temos uma espécie de escadinha aqui, né? Porque aqui nós temos apenas a incógnita z, depois aqui na linha de cima nós temos o y e o z, e depois na linha de cima o x, o y e o z. Então nós temos uma escadinha, e essa escadinha, se vocês observarem bem, olhem como ela facilita a resolução do sistema linear, né? Nós temos um sistema de três equações aqui. Nós podemos pensar em resolver esse sistema de baixo para cima. Ou seja, através dessa última equação, nós podemos encontrar o valor de z. 3z igual a 6, isso implica que z é igual a 6 dividido por 3, que é 2.
Na segunda equação, nós temos que 2y menos z é 4, mas o z nós já sabemos que é 2, então fica 2y menos 2 igual a 4. Passo o menos 2 para lá, fica 2y igual a 6, y igual a 3. Por fim, x mais y, ou seja, mais 3, mais 2 vezes z, mais 2 vezes 2, igual a 5. Portanto, x vai ser 5 menos 3 mais 4 é 7. 5 menos 7. Ou seja, x igual a menos 2. Então, com isso, nós conseguimos resolver o sistema da seguinte forma. O x é menos 2, o y é 3, né? E o z é 2. Não estamos tendo tanto rigor aí para escrever conjunto de solução por enquanto, né? Mas é sempre importante, nós vamos comentar sobre isso em aulas futuras. Mas enfim, o fato é que essa trinca aqui, menos 2, 3, 2, ela é exatamente a solução desse sistema. E é a única solução. Observem como foi fácil nós obtermos essa solução. Por que foi fácil? Porque o sistema estava nessa forma de escadinha. Agora, essa forma de escadinha, na verdade, nós chamamos formalmente de forma escalonada, tá? Escalonada. Então, em vez de escadinha, a gente fala de escalonar, né? Um sistema. Bom, quando nós estudamos as matrizes, né, e os determinantes, em particular quando nós estávamos estudando a matriz inversa, as matrizes elementares, nós falamos na forma escalonada reduzida de uma matriz. Ora, a forma escalonada reduzida de uma matriz tem a ver, pessoal, exatamente, se vocês observarem, aqui esses coeficientes 1, 1, 2, 0, 2, menos 1, 0, 0, 3, isso aqui nós podemos enxergar como uma matriz. E aqui nós temos uma matriz que é triangular superior. Nós pensarmos somente nesse lado, tá? Nós temos uma matriz que é triangular superior que está na forma escalonada. Nós definimos exatamente isso quando nós trabalhamos com matrizes, algumas aulas atrás aí. E na forma escalonada reduzida, nós também zerávamos aqui e obtínhamos uma matriz somente diagonal, né? Mas para resolver esse sistema, nós não vamos precisar chegar na forma escalonada reduzida, ou seja, apenas os termos da diagonal. Nós vamos poder chegar somente na forma escalonada, que é essa forma aqui, tá? Mas vocês podem se perguntar, ora, mas será que existe um método fácil de nós chegarmos aí nesta forma escalonada de um sistema? Porque uma vez que nós cheguemos a essa forma, né, aí fica fácil resolver. Ora, na próxima aula nós vamos ver isso aí. O procedimento que nós utilizamos aí para chegar um sistema na forma escalonada é exatamente através das chamadas operações elementares envolvendo as linhas, né, que é trocar duas linhas, permutar duas linhas, né, multiplicar uma linha por uma constante não nula ou adicionar a uma linha um múltiplo de outra linha. Mas isso nós vamos ver na aula que vem. Por enquanto, só queria motivar para vocês que esta é o nosso objetivo, né, para nós resolvermos sistemas, vai ser nós conseguirmos escalonar um sistema. Lembrando que este procedimento de escalonar um sistema, né, de chegar um sistema à forma escalonada, ele vai ser utilizado mais quando o sistema for maior do que 2 por 2, né? Porque um sistema até 2 por 2, muito mais fácil nós fazemos aí ou por adição, subtração também, ou por substituição, ou por comparação, tá? Bom, pessoal, para finalizar a aula de hoje, queria retomar uma coisa que nós falamos já naquelas aulas iniciais de sistemas lineares, mas só para a gente formalizar agora que nós estamos com um pouco maior de base aí na teoria, né? Naquela aula, precisamente aí na aula 97, nós trabalhamos aí com interpretação geométrica de um sistema linear 2 por 2. E nós vimos o seguinte, esse sistema, exatamente este, naquela aula nós vimos que esse sistema corresponde ao seguinte, se nós isolamos o y em cada uma das equações, né, nós pensamos aqui no eixo x e no eixo y, nós pensamos em y igual a f de x, ou seja, y em função de x, nós temos aqui uma função de x, y igual a 2x,
e aqui y igual a 6 menos x. Mas isso é uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. Então, este gráfico aqui referente a essa equação do sistema linear vai ser exatamente representado por esta reta. Então, as soluções desta equação linear são representadas pelos pontos dessa reta. E as soluções desta equação linear são representadas pelos pontos dessa reta. Porque quando nós isolamos o y, nós temos uma função do primeiro grau, cujo gráfico aí representa exatamente uma reta, né? É representado por uma reta. E a solução desse sistema linear é 2, 4. Ora, mas o que significa essa solução geometricamente? Significa a intersecção entre duas retas. Então, a solução de um sistema linear, nesse caso, é exatamente uma única solução, que é o ponto de intersecção entre duas retas que se cruzam aí em um único ponto, né? No caso de um sistema que ele não tem solução, como exemplo, esse que nós falamos agora há pouco, x mais y igual a 3, x mais y igual a 5. Aí vão ser duas retas também, quando nós isolamos aqui y igual a 3 menos x e y igual a 5 menos x, vão ser duas retas paralelas. Ou seja, elas não se cruzam, portanto não tem solução. Porque a solução significa um ponto que pertence às duas retas ao mesmo tempo, dado que cada um dessas equações é uma reta. Nessa situação, nós temos x mais y igual a 1 e 2x mais 2y igual a 2. Mas se nós pensarmos numa equação 2x mais 2y igual a 2, nós vamos falar em operações elementares para sistemas lineares também, que é, na verdade, equivalente, né? Mas, se nós pensarmos do ponto de vista de uma equação, nós podemos dividir todos os membros de uma equação por um valor. Então, dividindo essa equação por 2, ficamos com x mais y igual a 1 também. Então, as duas equações, na verdade, são x mais y igual a 1. Então, esse sistema é um sistema em que as duas equações coincidem. Portanto, todas as soluções dessa aqui são soluções dessa também. Então, esse é um sistema que tem infinitas soluções, que são os pontos dessa reta, né? Então, eu escrevi dessa forma: a solução é o conjunto dos pares x e y, tais que x mais y é 1. Né? Tomei o x mais y é 1. Tá? Então, sistema ele pode ter uma única solução, ou ele pode ter nenhuma, ou ele pode ter infinitas soluções. No caso de nós trabalharmos com um sistema, a título de curiosidade, um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, aí cada equação, em vez de representar uma reta no plano, vai representar um plano no espaço. Ok? Bom, então nessa situação nós vamos ter um sistema que tem uma única solução. Nós vamos ter 3 planos que se cruzam num único ponto, a intersecção entre 3 planos. Nessa situação nós vamos ter 3 planos, tais que pelo menos 2 deles são planos paralelos. Tá? Então, se 2 desses 3 planos são paralelos, então o sistema não vai ter solução. E nessa situação aqui, nós vamos ter uma situação em que nós temos infinitas soluções, ou os 3 planos coincidem, ou eventualmente 2 planos coincidem e o outro apenas corta esses planos, ou então os 3 se cortam e formam uma reta, né? Enfim, nós temos várias possibilidades aí quando nós partimos aí para um sistema de 3 equações de 3 incógnitas, mas a ideia é a mesma, né? Bom, pessoal, nós na aula de hoje apenas motivamos o assunto. Na aula que vem nós vamos aprender realmente, nos aprofundar na parte do escalonamento, vamos aprender como é que nós escalonamos um sistema, e aí nós vamos nos aprofundando na teoria. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!